Deus crucificado. Quantas vezes Jesus esteve ali no Getsêmani, aquele lindo jardim, muitas vezes viu Jesus orar por mim e por você. Era um dos lugares preferidos do nosso Salvador. Ele que havia criado o Jardim do Éden, agora estava num jardim maravilhoso, muito próximo do lugar onde ele iria sofrer a cruz por mim e por você. Ali ele experimentou as maiores agruras. Se a sua vida foi no crisol de Deus, foi experimentando o sofrimento, sendo provado por todos os demônios e por homens ímpios, todo tipo de sofrimento, escárnio, zombaria, bofetões, perseguição, tentativa de apedrejamento, de crucifixão, muitas vezes tomaram por força matá-lo, escarnecendo, deturpando suas palavras, falsos testemunhos, tudo isso padeceu o nosso Salvador. Mas eu vou dizer que nem todas as mentiras que contaram contra os pecados que estavam sobre Jesus foram verdadeiramente fake news. Na verdade, essas falas demoníacas de acusação eram aquelas que eram dirigidas a mim, todas lançaram em rosto de Jesus. Ele carregou os nossos pecados, meu amigo, e agora ele estava às vésperas da morte. E o convite, fiquem aqui comigo, orem um pouco, fortaleçam-se, porque a tentação não é só para mim, vem para vocês também. A preocupação do Salvador diante da morte era orar por fortalecer-se. Pai, se possível, tira de mim esse cálice, afasta de mim esse cálice. Se existe outra forma de salvar a você e a mim, exerça, mas a justiça divina precisava ser feita. A justiça universal contemplava o desfecho da luta entre Jesus e os demônios. Aquele homem sozinho, Jesus Cristo, que veio como Filho de Deus, mas agora enfrentava o mal como homem de carne e osso, como eu e você. Ele estava ali carregando os nossos pecados, o peso da cruz. Antes da cruz, ele suportou toda sorte de escárnio e zombaria do próprio diabo. Não apenas nos 40 dias do deserto, mas toda a sua vida, desde o seu nascimento, queriam matá-lo. Porque Satanás não poderia permitir a vitória de Jesus. A vitória é nossa, foi conquistada pelo nosso Senhor Jesus. Mas a que preço? A que custo? Por quê? Como se fizeram essas coisas? É importante que tudo foi por mim e por você. Tudo tinha um destino que foi calculado, planejado desde a fundação do mundo, diz a Bíblia. Antes de Adão, antes de Eva, antes de mim, antes de você, estarmos aqui feitos como bonecos de barro, pó sobre a terra, nós já éramos o sonho de Jesus. Já éramos aquilo que ele trazia como alento para a sua grande missão. Criou a terra e tudo era bom. O paraíso e com você ficou melhor ainda. Mas agora o homem Deus precisava morrer para pagar os meus e os teus pecados. Mateus capítulo 27, versos 45. E houve trevas sobre toda a terra do meio-dia às 3 horas da tarde. Por quê? Porque o Criador estava à morte. A terra negava-se a contemplar aquela situação e então entregava ali o Criador à morte. O sol se escureceu, raios, relâmpagos, trovões, homens em zombaria agora prostravam-se diante do terror da presença da morte. Estavam contemplando a morte do Filho de Deus. E lá no verso, em seguida, agora vamos ler o verso 51 e 52. E aqui temos: naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, do alto a baixo. A terra tremeu, as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. Saindo do sepulcro, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos, pregando o evangelho do nosso Cristo. Esse é o Cristo prometido nas Escrituras. Lá no Gênesis capítulo 3, verso 15. Esmagarei a cabeça da serpente, estava se cumprindo agora. E a serpente festejando, achando que era vitoriosa por matar o Filho de Deus, não sabia
que ali na cruz era a vitória. O frágil se fez forte e o Salvador se fez redentor. Naquele momento, o véu do santuário se rasga e põe fim aos sacrifícios de animais, põe fim a toda a obra humana e coloca o Salvador, o Redentor, como capaz e suficiente para trazer a salvação a muitos. Em Marcos, capítulo 15, verso 38, lemos: o véu do santuário rasgou-se em duas partes, do alto abaixo. Quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse: realmente este homem era o Filho de Deus. Papai, papai, Lama Sabachthani, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e junto com esses, o espírito, a alma de todos os salvos, para aceitação, para ser purificados, para sermos purificados dos nossos pecados. Bem, trouxe também, além das palavras de Deus, a Bíblia, alguns trechos muito interessantes de Ellen White, escritos no livro, por exemplo, aqui vou trazer do livro Primeiros Escritos, lá na página 209. Quando Jesus, suspenso na cruz, exclamou: está consumado, João 15, 30, o véu do templo rasgou-se em dois, do alto a baixo, significando com isso que Deus não mais se encontraria com os sacerdotes no templo para aceitar seus sacrifícios e ordenanças, e também para mostrar que estava derrubado o muro de separação entre judeus e gentios. Jesus havia feito a oferta de si mesmo para ambos, e se vieram a ser salvos, ambos precisavam crer nele como única oferta pelo pecado, o Salvador do mundo. A nossa fé nos leva a crer em Jesus, e a crer nos transforma em seres obedientes à sua palavra, e transformamos assim em filhos e filhas de Deus. Pela graça, sois salvos mediante a fé, e a contemplação, a fé nos leva à similitude, à semelhança com o nosso Deus. Quando o soldado feriu o lado de Jesus, estando ele suspenso na cruz, brotaram duas diferentes correntes, sendo uma de sangue, a outra de água. O sangue era para lavar os pecados que crescem em seu nome, e a água representava aquela água viva obtida por Jesus e que dá vida ao crente. Que maravilha! O sangue de Jesus, pelo sofrimento emocional, pelo desgaste de ver quantos estariam se perdendo, ele, à disposição do mundo, veio para salvar ao mundo, ofereceu oblatamente a todos a salvação, mas muitos o rejeitaram. Você, eu, estamos entre aqueles que Jesus resgatou. E agora trago o trecho também de Ellen White, lá de Testemunhos para a Igreja, na página 81, volume 9, página 81. Meu pai, orou ele, se possível, que passe de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Mateus 26, 39. Ao interceder, ele perante o pai, grandes gotas de sangue lhe caíram do rosto ao chão. Os elementos da terra pairavam em torno do Salvador para o fazer desanimar. Ali estavam as hostes satânicas, os homens gritando: se tu és o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo. E os sacerdotes: salvou os outros, não se salva? É esse o Cristo? E agora, diante de blasfêmias e toda sorte de maledicências, ele está diante da cruz, orando: Pai, perdoa-lhes, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. E continua o texto: ao pensarem naquele cálice, tremeu nas mãos de Cristo. Aquele cálice, se possível, passa de mim esse cálice, tremeu nas mãos de Cristo. Ao considerar que ele poderia ser recusado bebê-lo e deixado o mundo a perecer em seu pecado, tomei a decisão de consagrar todas as energias da minha vida no trabalho de trazer as pessoas até ele. Assim vivemos pela graça, pela fé, pela observação, pela contemplação e pela pregação, e de pregar esse evangelho a todo mundo, para que vejam e entendam.
É o programa #Vem Entende. Você vê, curte, compartilha, segue a programação, abençoa a sua vida, abençoa a vida dos que estão ao seu redor e ora conosco. Vem conosco. Pai amado, ao contemplarmos o teu filho no Getsêmani, ao contemplarmos a obra de Jesus, nos prostramos a teus pés. Nossas coroas serão colocadas a teus pés, pois a vitória é sua e nos engrandece sermos hoje sua família, irmãos de Jesus, feitos filhos de Deus. Dá a cada um que está assistindo a certeza da salvação, a certeza do perdão dos pecados, a fé e a graça, e assim poder para viver conforme a tua vontade. É o que eu peço para quem está assistindo e para mim também, em nome de Jesus. Amém. Paz e graça, Deus te abençoe muito. Amanhã, juntos, vem e entende.